Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, né? Neste dia lindo que o Senhor já preparou. Estamos dando início a mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor todos os dias, acordar, né? Já contemplando a sua presença. Se vocês ainda não agradeceram, né? Agradece pela presença, pelo fôlego de vida, por vocês estarem respirando, por todo o cuidado que Deus tem tido com cada um de nós, né? Já consagraram esta semana nas mãos dele, este mês nas mãos dele, porque a palavra do Senhor diz: consagre, né, os teus planos a ele, né? E todos eles serão bem-sucedidos. Então, tudo que formos fazer, tudo que estivermos aí arquitetando já, né? Todos os nossos projetos, nós temos que entregar, consagrar ao Senhor. Então, consagre a Ele tudo que vocês forem fazer, todos os seus planos, e todos eles serão bem-sucedidos. Então, já entrega o mês de junho nas mãos do Senhor, para que ele seja uma bênção, né? Para que você possa viver o sobrenatural de Deus. E hoje, a minha devocional, e é isso. Vamos lá, abrir em Gênesis 1. Abram a Bíblia de vocês. Fala sobre a criação do universo. Eu fiz muitas anotações aqui, mas eu vou tentar dar uma resumida. Vou ler com vocês. A criação do universo, o versículo 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vou ler até o versículo 2, tá certo? Então, para dar início, gente, Gênesis, a gente acredita, né, todos nós acreditamos que foi escrito por Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Êxodo, Gênesis, né, os 5 primeiros foram por Moisés, tá? Deuteronômio foram por Moisés. Acredita-se que Jó também foi escrito por Moisés, né, que foi Deus ministrando para Moisés, Deus falando, né, ao coração de Moisés, e Moisés ali falando até para guiar o povo e entender, né? Porque aquele povo ele estava saindo do Egito, né? Então eles estavam cheios de ídolos também, né? Porque há um Deus para tudo, né? Lá no Egito tem um Deus para isso, um Deus para aquilo, né? Os deuses dele, né? E ali o povo acreditava em várias coisas e para que ficasse claro, né? Deus já foi falando ao coração de Moisés, para que Moisés também fosse ensinando ali ao povo: olha, quem criou tudo foi Deus, né? Então não existe Deus tal de tal coisa, não, quem criou todas as coisas foi Deus, né? Então é importante a gente ter essa questão, né? E tudo que ele criou foi bom, né? Então a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gente, aqui quando fala o Espírito, você já vê que aparece o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, né? Você já vê duas pessoas aí, né? E como é que se diz? Uma soberania, né? É um só, mas que se mostra como dois, né? O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E quando diz aqui sem forma e vazia, dá a entender como se fosse sem forma e vazia, que não tinha nada, que não tinha nada. E para que houvesse, né? Para que houvesse a criação, Deus precisava preparar o lugar, né? Se não tinha nada, então não tinha condições de quê? De sobrevivência. Mas Deus fez o quê? Foi organizando tudo, organizando a casinha para quando chegasse toda a criação, quando ele fosse criar a criação. E detalhe, né? Tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui aconteceu no princípio. Já existia, né? Já existia
a terra, mas tudo sem forma, tudo vazio. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, as condições, né? As condições não era de que alguém pudesse habitar ali. Então Deus disse: haja luz, né? Que haja luz. Quando a luz de Deus, né, chega, então tudo começa, né, a se organizar. Então Deus disse que haja luz. E houve luz. E depois viu que a luz era boa e fez seguração. Detalhe, gente, no estudo que eu estava fazendo, eu vi aqui que muitas pessoas ficam se perguntando, né? Vocês vão ver. Porque tem aqui, que haja luz. Aí as pessoas ficam perguntando, mas que luz é essa? Que luz é essa? Porque o sol só foi criado, gente, se a gente ver aqui, acho que foi no terceiro dia. Terceiro dia. É isso? Deixa eu ver, viu? Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite, certo? Mas não é aqui ainda. É onde ele fala do sol. Isso, que haja luzeiros, e Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Isso eu estou lendo o versículo 14. E sirvam de luzeiros, no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, que a gente sabe que é o quê? O sol. O maior para governar o dia, o sol, né? E o menor para governar a noite, que é a lua. Então, tudo isso aqui aconteceu no terceiro dia. É isso? É, porque como eu já pego do meio, então pode haver alguma, né? Mas olha, aí as pessoas perguntam, mas no início ele falou que haja luz, e que luz é essa? Porque o sol só foi criado depois. Gente, a explicação que a gente vê é a glória de Deus, né? Essa luz aí é a luz que Deus coloca, né? Que Deus investe, que Deus coloca lá, para que tudo venha a se organizar. Porque sem a luz ele não seria possível, né, o meu ver, né, não seria possível organizar as outras coisas, né, estava tudo em trevas. Então, com a luz, ele poderia ir organizando tudo, até porque essa luz eu vejo como a glória de Deus, né. Não sei, né, não tem outra explicação, mas eu vejo como a glória de Deus, né. E aí, para ele organizar tudo, porque, olha, Deus, ele organiza, né? Do mesmo jeito que ele organizou a terra para que a gente pudesse habitar nela, né? Os seres viventes pudessem habitar nela, ele organiza tudo. Quando Deus chega na nossa vida é para organizar. Organizar dentro do nosso interior, organizar a nossa casa quando está bagunçada. Tudo, tudo, tudo. Quando Deus entra, né? Ele organiza para que haja vida. Né? E tudo isso ele faz a partir da luz, tendo luz. Tá? Quando tem luz, é que há organização. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, né, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento, né, e a separação entre as águas debaixo do firmamento. As águas e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Ou seja, gente, quando ele fala aqui no versículo 6, né? E Deus disse, haja um firmamento, né? Quando Deus fala, tudo acontece. Né? Basta uma palavra. Né? A gente vê que há o firmamento até hoje. Né? Tudo o que ele fez foi tudo tão, sabe, tudo tão calculado que só um ser perfeito como ele para criar os céus, a terra e tudo que há nele e existir até hoje. Agora, nós aqui estragamos tudo, né? Nós aqui estragamos tudo, como
com o tempo está acontecendo essa questão de aquecimento global. Por quê? Porque o homem está destruindo tudo, mas Deus fez tudo perfeitinho. Deus fez tudo calculado. Essa questão de até do ar que nós respiramos, tudo. As águas, o lugar das águas, a terra firme, né, os pontos mais altos, para que a água não sobrevenha sobre a terra, né? Então Deus fez tudo de forma tão perfeita, mas nós conseguimos estragar, né? Quem estraga tudo é nós. Mas Deus, quando faz, né, basta uma palavra dele para que tudo aconteça e que permaneça, porque não há outro que tem esse poder de ultrapassar a palavra dele. Quando ele diz que haja luz, vai haver luz. Quando ele diz que haja firmamento, vai haver, né, o firmamento. E aqui, deixa eu ver onde eu parei. E Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus só lugar. E apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros. Aqui é a parte onde eu citei para vocês, né, que é onde ele faz o sol, né, aqui houvesse separação entre o dia e a noite, certo? E quando ele fala aqui a partir do versículo 9, né, é só a questão da criação, né? E ele foi produzindo tudo, preparando, como eu disse, a casa para que houvesse os seres viventes. Só depois, só a partir do quarto dia, é que ele foi colocando os seres viventes, quando já estava com a casa organizada, né? Porque aqui a gente viu que ele criou a terra, separou, né, a água da terra, criou o dia, como vocês vão ver aqui, criou a noite, né, separou as trevas, né, colocou a luz, né. Ele fez tudo, colocou as ervas, né, as relvas, aliás, e ervas que deem semente e árvores frutíferas, colocou as árvores para que dessem fruto, para que houvesse condições de haver seres viventes, né. Então, quando ele coloca aqui, é o 14, versículo 14, que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior, né, para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Gente, aqui a gente já vai ver que ele começou a criar os seres viventes, né? Começou a criar as aves, tá? Começou a criar os peixes, né? Os animais né, que ficam debaixo d'água, né? Ele foi criando tudo aqui. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Tudo que ele foi criando, ele foi vendo que era bom, né? Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é maravilhoso, gente. Tudo que ele foi fazendo era excelente, era muito bom, né? Então ele foi criando aqui as espécies e Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos. Outra coisa que Deus faz, né? É sempre ele colocando aqui, ó, os seres viventes para que eles se multiplicassem, para que eles povoassem, né? Que eles fossem fecundos.
Tá? Multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra, se multipliquem as ervas. Deixa eu ver, vamos lá. Houve tarde e manhã, o quinto dia, e Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie. Estou no versículo 24, viu, gente? Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Estou só lendo para que vocês acompanhem aí e vejam também, mas é só lendo a parte da criação dos seres viventes, viu? Como eu já falei. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos agora, sabe quem? Quem? Os seres humanos, né? Façamos o ser humano, que aqui ser humano é relacionado com humanidade, né? O ser humano é relacionado com tudo, né? Com a humanidade. Ser humano, a nossa imagem, e quando ele diz aqui façamos no plural, gente, a gente vê que ele não né, façamos, não é ele sozinho. Aqui a gente já vê um sinal apontando para a Trindade, não é isso? Se não for para a Trindade, mas como o Espírito aparece, o Espírito de Deus, né, que é o Espírito Santo, ele aparece no início do versículos aqui de Gênesis, então a gente já vê que Deus estava ali fazendo, mas não estava só. E quando ele diz, segundo, cadê? Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós pareceríamos, né? Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e quem mais estava ali com ele, né? Quem mais estava com ele, né? Eu creio que aqui já apontava também para Jesus. Já apontava para Jesus. Eu já vejo, né? Assim é meu entendimento, tá, gente? Mas ou Jesus já aparecia aqui, ou era Deus e o Espírito Santo, tá certo? E era só, e a gente assim, não são separados, é uma só divindade. É uma só divindade. Façamos. Então é um só, né, mas que age como se fosse dois. É por isso que é uma só divindade, né? Eu acredito que já aponte para a Trindade. E ele fala que é para que, né, façamos a sua imagem conforme a nossa imagem e semelhança, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus. Nós somos criados, né? Segundo a sua imagem e semelhança, nós somos criados para sermos parecidos com Ele. Nós somos criados, né, porque a sua imagem e semelhança, como ele diz aqui. A imagem de Deus, né? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Aqui ele já dá uma ideia de gênero, né? Ele aponta aqui homem e mulher. Homem e mulher. Então ele já dá essa questão aqui que o que ele criou, né, é o homem e a mulher. Então já vem aqui uma relação, né, relacionada com o gênero, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos. Mais uma vez o Senhor, né, isso prova muito assim que Deus ele nos fez realmente para dar frutos, né? Como ele diz aqui, sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes no mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Né? Ele quer que a gente, né, se multiplique, ele diz aqui. Multipliquem-se, encham a terra, né? Povoar a terra. E isso dá sabe, os pensamentos de Deus sobre nós, né? Desde a sua criação. O interessante é que Deus não mudou. Se Deus não mudou, essa é a palavra dele, viva e permanece até hoje. Porque mesmo que ela venha antes né, da vinda de Jesus, mesmo que ela venha antes, mas Jesus não veio para anular a lei, para anular essas palavras que vieram antes dele. Ele veio para que tudo se cumprisse.
e as palavras de Deus. Então, assim, Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isso eu guardo, sabe, esse versículo firmemente. Então, desde o início, ele nos criou, né? Se essa palavra permanece, para que sejamos imagem e semelhança dele. Se ele quer que nós sejamos santos, porque ele é santo. Então, se isso permanece, esse outro versículo, no meu coração também está guardado, ele permanece. Né? Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E é só a gente ver as mães da Bíblia, as mães que eram estéril, quando clamava a ele ali atendia. Até mesmo duas idosas, né, como a gente vê, que é Sara, né, que foi mãe, né, aos 90 anos, se eu não me engano, né, aos 90 anos, e teve Isabel também, né, a prima de Maria, que já idosa, mas quando nós entendemos que nós clamamos a Ele, né, nós temos aquele desejo, e quando Ele tem ali a promessa a se cumprir, Ele tem algo que vai depender daquele processo, né? Então a gente tem que passar por aquele processo, para que lá na frente, por exemplo, Isabel, ela, mesmo idosa, ela foi mãe. Por quê? Porque João precisava vir para anunciar a vinda de Jesus, né? Para anunciar a vinda de Cristo. Então, assim, Deus, o plano dele é muito perfeito, muito perfeito. É por isso que a palavra dele diz que o que ele tem para nós, né, é além do que o que pensamos e do que o que pedimos, né? Segundo a fé que opera em nós. Segundo a fé que opera em nós. Então, assim, os planos dele são muito perfeitos. E quando a gente entende que nós temos um Deus, que nós podemos clamar a Ele, e viver segundo a sua vontade, entendendo qual a vontade dele, é importante, né? Quando a gente passa a conhecer o Senhor, a gente passa a conhecer a vontade dele. E para que fomos chamados? Quando a gente entende o porquê que nós fomos chamados, nós compreendemos melhor o caráter de Deus, para que ele nos criou, e a palavra dele é viva, e nos ensina. Então, quando ele diz aqui, sejam fecundos e multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na, é quando a gente vê que nós somos imagem e semelhança dele, né? E temos ele como pai, reconhecemos ele como pai através, né, do seu filho, e nós temos essa ligação novamente, esse acesso a ele novamente. Então nós entendemos as suas vontades, nós entendemos, né, o seu caráter. Às vezes as pessoas acho que tem pessoas que pensam assim, eu sempre trago isso. Deus não acha prazer no sofrimento de ninguém. De ninguém. Sabe? Qual é o perfil que você está criando aí na sua cabeça sobre Deus? Porque esse não é o Deus que eu sirvo, esse não é o Deus que eu conheço. Ele não acha prazer no sofrimento de ninguém. Então, o que a gente precisa é conhecer mais dele, e saber que nós somos criação dele, fomos criados à imagem e semelhança dele, né? E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, né? E se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. E isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, e em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, no sexto dia. E aí se encerra, né? Ele criou tudo isso em 6 dias. Porque no sétimo a gente vai ver mais na frente que ele descansou. Né? Mas ele viu que tudo que ele criou era bom. Tudo que ele fez ali era excelente. E ele nos deu o domínio sobre todas as coisas. Ele já tem preparado as árvores e os frutos que elas dessem, né, era para a gente se alimentar. E a gente poderia dominar ali sobre os animais, toda a criação que ele fez, a gente estaria, né, no nível superior, a gente que dominaria tudo aquilo que ele criou. Então ele nos deu a casa,
e nos deu os móveis, nos deu, sabe, a casa já montada. Só que aí a gente, né, devido à nossa, a nossa identidade pecaminosa, né, do pecado que entrou, né, a gente acaba destruindo, o ser humano acaba destruindo as perfeições de Deus. Então é isso, meus amores. Espero que tenha sido, né, uma palavra edificante, que vocês tenham entendido, compreendido, né? Foi um prazer estudar Gênesis capítulo 1 com vocês. E eu queria trazer com vocês alguns versículos aqui, rapidamente, que vem na devocional de hoje, que fala justamente sobre essa questão de sabermos quem nós somos, né? Para que fomos chamados, né? E como Deus nos vê, né? Entender o nosso valor como filho de Deus, porque não diga que você não é nada, não. Você é filho de Deus, criado em imagem e semelhança dele. Então você tem que saber o seu valor, para que ninguém também se oponha contra isso, tá certo? E aí, ó, a gente vai ver em 1 Pedro 2,9. Vou ler rapidamente para vocês. Só vou ler para que vocês entendam, viu? Para que vocês entendam. 1 Pedro 2,9. O valor que você tem para Deus. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas para andar na luz, né? E para o quê? Para proclamar, né? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de cumprir, né? Cumprir o ID, né? Pregar o evangelho, tá? Nos 4 cantos. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês. Amanhã estaremos aqui de volta, né, para a honra e glória dele, no canal Mais Forte Testemunho, trazendo mais uma porção do que ele tem nos dado todos os dias. Que Deus abençoe vocês, que os ouvidos de vocês estejam atentos à palavra dele, que essa palavra flua bastante, né, que ela penetre aí no coração de vocês, para que vocês sejam edificados por ela, viu? Deus abençoe. Fiquem com Deus.